Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyom Avda Vyapta Dhyaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shantiam, Namastê. Bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós iniciamos hoje do arquivo novo, que diz capítulo 2. Ok, esse foi aquele arquivo feito pela Luciana, que ficou tão bom, né? Ela fez com tanta atenção que eu quase não precisei editar. Vamos lá. Então, o verso 55 e 56. Nós entramos, então, no último tópico do segundo capítulo, né? Esse tópico é dado uma resposta a Arjuna. Nós vimos um pouco disso na aula anterior, né? Arjuna, depois de um grande período de silêncio, ele perguntou ao Lord Krishna, né, que se eu obtiver sucesso, né, na busca pelo autoconhecimento, se eu seguir todas as sadhanas, etc., e eu me torno um Jnani, né, bem estabelecido, qual vai ser a vantagem para mim, né? Qual vai ser a mudança, a transformação, como eu me comportarei, né? Como eu caminharei, como eu falarei, né? Aquela história, né? As pessoas observam o Jnani, o comportamento dos Jnanis, e ficam tentando descobrir, né? Como é um Jnani. Então, se eu tiver Jnana, como eu serei, né? Eu passei um tempo em torno uma década em torno a Osho Rajneesh, e eu tirava o Osho Rajneesh como o meu modelo, naturalmente, né? Então, eu pensava que um Jnani era um cara, né, com características de personalidade mais ou menos como aquela do Osho, né? Brigão, rebelde, etc. Depois eu passei tantos anos em torno ao Papaji, no norte da Itália, e ali também eu comecei a ver, nossa, que estranho, né? Que contradição. Antes eu pensava que o comportamento do Jnani tinha que ser assim, e agora o comportamento deste Jnani aqui é completamente oposto, né? Ele dizia, não faça nada que choque as sociedades, as culturas, faça o seu trabalho interior e não se preocupem em mudar o status quo, deixa tudo isso por conta de Ishvara, né? Então, características diferentes, dependendo, né, dos traços mesmo de personalidade do Jnani, podem provocar confusão na mente do buscador. Por isso que a resposta do Lord Krishna foi linda, maravilhosa. Em vez de ele falar, não, ele faz assim, faz assado, ele caminha deste modo, ele se comporta assim, ele permanece na floresta, ele permanece não esposado, ele nunca cria família, ou ele cria família. Então, ele respondeu de modo muito elegante, como sempre, né, as respostas dos ensinamentos, né, do Vedanta, né, ele simplesmente explicou que ele era um indivíduo, né, era uma alma individual encarnada, plena, é satisfeita, né? Qual é a expressão daquele verbo mesmo? Ele é contido, ele é satisfeito por si, ele é contente por si, em si mesmo, né? Ele é contente em si mesmo e por si mesmo. Então, como é que ele se comporta? Né? Como é que ele fala? Não, você quer saber os traços de um Jnani? Ele é contente com si e por si mesmo, né? Aí, naturalmente, a Arjuna vai pensar, nossa, mas que resposta vaga é essa, né? É vaga, sim, por quê? Porque os traços, as características, né? O caráter de cada um é diferente, mas, fundamentalmente, o Jnani é aquele indivíduo que está satisfeito, bem resolvido, né? Devido ao Jnana, né? Então, o Arjuna queria saber de tudo isso, e é natural, porque ninguém entra na busca pelo autoconhecimento,
Nós sabemos que quando nós chegamos no Vedanta, né, nos é dito claramente que a única solução é o autoconhecimento, mas que requer muito esforço no desenvolvimento de maturidade, de certas qualidades, né, de honestidade com si e com os outros, de observação do Dharma, a compreensão do Criador, né, que não é um Criador realmente, porque nada é criado, mas é aquele que rege esta manifestação aparente, né, de modo que o indivíduo possa se adequar às leis que regem o campo. Então, uma série de estudo e de compreensão que gradualmente, né, vai transformando e preparando o indivíduo para este autoconhecimento firme, claro e definitivamente à disposição, bem estabelecido, né? Então, o indivíduo quer saber, eu vou entrar nessa, né? Eu estava ali no grupo dos babas, ali eu curtia um Shakti daqui, né? Uma Satyavaguna dali, e a minha mente era maravilhosamente bem resolvida, entendeu? Existia um monte de pessoas em torno, mais ou menos como eu vivia em torno ao Osho Rajneesh, né? Diversas pessoas, um ambiente uma família espiritual, digamos assim, né? Que nos dá conforto, né? Então, eu estava ali, etc, etc. Agora eu venho para o Vedanta e eu tenho que fazer esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho puramente individual. Então, para dar uma noção do que é o Vedanta e o porquê Vedanta é para poucos. A última vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu viajei para dar um seminário lá no estado do Colorado, né? Em Carbondale. E eu fui lá e tinha já uma sangha estabelecida, pequena, porque o James Swartz esteve lá diversas vezes. Então, eles me convidaram também. Aí eu fui lá, eu acabei indo lá 2 vezes. Na última vez, eu fui lá e depois eu nunca mais viajei, por motivos que sabemos. E aí as pessoas, né, me sugeriram que nós fizéssemos uma sangha online. Então, nós começamos com uma sangha online que tinha um grupo bom, de umas 10, 12 pessoas nas classes, e gradualmente as pessoas foram abandonando. Por que elas abandonavam o grupo? E muitas delas, né, disseram abertamente, é porque elas não sentiam um espírito de sangha, de comunidade, de apoio, entendeu? Se uma pessoa está com febre, a outra deve dizer, olha, você está com febre? É mesmo? Nossa, então me diga bem, o que você comeu, o que você fez, entendeu? Você fez o exame aqui, exame ali, toma esse remédio, ou fica em casa, reposa. Então, aquele ambiente de sangha, né, de todo mundo, né, tentando, né, consolar o outro, não é presente no grupo do Vedanta. Nós somos cada um por nós mesmos, porque esse é um trabalho puramente individual, pessoal, né? Não é um trabalho de grupo. A sangha pode ser um apoio, né, no sentido de que nós juntos nós temos mais energia à nossa disposição para nadarmos contra essa corrente do samsara, que é uma corrente potentíssima, né? É uma ignorância sem início, né, que arrasta todos os seres vivos, todas as almas individuais, todos os jivas humanos, né? Então, as pessoas foram deixando o grupo com esta reclamação comum de que não sentiam aquela conexão, aquele apoio de uma sangha. Eles queriam sangha, mas não queriam sat. Vocês conhecem a expressão satsanga, né? Sangha é um grupo, uma comunidade de pessoas em torno a um valor comum, um objetivo comum, né? Isto é sangha. E Satchitananda, Sat é a verdade absoluta, Sat é Brahman, é a consciência, a existência, um grupo de pessoas, né, unidas a um objetivo comum, que é reconhecer e reivindicar a minha natureza em Brahman como Brahman, né? Então, o Sat, ninguém está realmente interessado nesses círculos por aí, mas todo mundo está interessado no conforto do Sangha, né? Então, o Krishna estava dizendo ao Arjuna, né, que ele é simplesmente um indivíduo, uma pessoa bem resolvida, bem estabelecida, contente por si, em si, sem nenhuma dependência de uma sangha, sem nenhuma dependência de um grupo de pessoas ao seu redor, né? O Yanni pode ter algumas preferências, mas longe de ser um desejo vinculante, entendeu? Então, ele está satisfeito com si, por si, sem que nada esteja faltando a ele. Então, vocês imaginem
a resposta, né, do Krishna, né? E imediatamente ele introduz uma ideia de sadhana, como nós lembramos no último verso, né? O último verso ele diz, ele permanece assim, satisfeito em si, por si, na base, baseado no fato que ele renuncia os desejos, né, imediatamente na medida que eles ocorrem, né? Ele vai renunciando, a expressão daquele verbo dizia uma palavra diferente. Quem que tem aquele verbo aberto aí? Ele desiste, né? Ele desiste dos desejos na medida que o desejo ocorre na mente dele, né? Então, ele apresenta o Yanni como uma pessoa satisfeita, né? Uma pessoa, né, tranquila, bem resolvida, né? Feliz, contente com si, por si, e, ao mesmo tempo, ele obteve isso porque ele desiste de qualquer ideia que aparece na mente, dizendo, não, mas se você obtiver isso, se obtiver aquilo, o seu Ananda vai ser amplificado, vai ser aumentado, né? Não, o Yanni, ele não cai nessas histórias da mente, né? Então, nós vimos isso, né? O traço natural, o traço espontâneo, é o traço de contentamento, né? Então, antes que a pessoa se torne um Yanni, ela passa por alguns estágios na vida, né? O primeiro estágio, nós dizemos, é uma vida, né, em observação do Dharma, que nós chamamos o indivíduo, numa idade adulta, ele deve observar o Criador, observar as leis do Criador, né, que regem o campo, compreender a si como a criatura, né, e interagir com o campo, com o Jagata, respeitando as leis impostas, as leis cósmicas impostas pela manifestação, pelo Criador, né? Então, ele passa pelo estágio do Karma Yoga, e nós sabemos que o Karma Yoga é o grande purificador natural do intelecto humano, da mente humana, né? Através do Karma Yoga, o indivíduo vai desenvolvendo sempre mais pureza, mais sattva guna, mais equanimidade, né? Mais clareza, mais força mental, saúde mental, emocional, psicológica, tudo isso vai sendo desenvolvido na medida que nós compreendemos o quê? Ishvara, nós compreendemos o sistema, nós compreendemos Ishvara como o Criador, né? Aquele que manifesta esse universo e que o rege e o que concede a todos nós os nossos prarabdha-karmas, né? Então, a gente desenvolve esta visão do campo, compreendendo Ishvara, aí a gente começa a nos livrar, a gente começa a se livrar, né, das expectativas, né, a respeito dos dias de amanhã, e somente esta compreensão, né, de que eu não tenho controle sobre o campo, já resolve a mente do indivíduo a nível muito profundo, e naturalmente, sem que ele tenha que fazer tapas ou qualquer outra sadhana, né? Então, ele se torna um Karma Yogi, né, para iniciar esse processo. E depois que ele desenvolve, né, talvez sim com a ajuda do Vipassana Yoga, que é meditação também, meditação, como vocês já me ouviram dizer diversas vezes, ela serve a alguns propósitos. E a meditação do Vedanta, ela tem que ser acompanhada, o objeto de meditação deve ser os ensinamentos, seja ele a nível de Karma, Dharma ou Jnana Yoga. Então, essa meditação vai ajudar a mente a permanecer o quê? Focada, ao invés de uma mente dispersa, né? E vai também produzir um fenômeno chamado elasticidade mental. A mente vai se expandindo para englobar, né? Encompassar, né? Para abranger essas noções upanishádicas que antes eram além, né, do quadradinho da nossa mente, né, do nosso campo de conhecimento. Então, a mente aberta, flexível e focada é o que nós obtemos através da prática da meditação profunda. Então, o indivíduo começa com Karma, Dharma, Yoga, o Vipassana Yoga, e depois ele passa para o Jnana Yoga, né? E esse Jnana Yoga, nós sabemos que se inicia com Shravana. E ele, neste processo do Vedanta, do Jnana Yoga, ele precisa estudar as escrituras, principalmente as Upanishádicas, e tem que estudar sistematicamente e consistentemente. Sistematicamente e consistentemente.
sistematicamente e consistentemente. Né? As pessoas pensam que é simplesmente um evento, né? Aqui e ali, né? Ou simplesmente um encontro, né? Nos finais de semana online, né? Não, a gente tem que viver esses ensinamentos, né? Aplicando ele, né? Colocando na prática, né? Colocando ele no nosso dia a dia, embora o Vedanta não seja uma questão de teoria e prática, nós temos que observar, nós temos que viver os nossos dias a dia sob a luz desses ensinamentos. Esses ensinamentos têm que estar lá, entendeu? Nos guiando, né? Nos guiando de tal modo que a gente possa, de novo corrigir, né? O modo qual nós interagimos com esse campo, porque se nós interagimos em violação às leis do campo, né? Em violação à minha natureza superior, eu vou sofrer e vou desenvolver uma mente perturbada que vai se tornar sempre mais escrava e presa nos valores do samsara, né? Me desculpe, eu tomei muito café hoje de manhã, eu fiquei meio acelerado. Deixa eu tomar um pouco de água. Ok. Eu já notei que eu me sinto mais confortável, e na maior parte das vezes as classes são melhores quando eu começo mais tamásico. Porque de tamas, não sei como, né? A minha mente vai desenvolvendo sátiva e eu não tenho que iniciar desta aceleração, entendeu? E gradualmente, né? A redução, né? De rajas, né? Muito interessante, eu tenho observado isso já há muito tempo. Ok. Isso, de novo, né? Quando nós dizemos, as escrituras dizem que rajas é uma energia, né, importante, importantíssima, porque nós não conseguimos nem mesmo desenvolver, né, melhoramento, ou aplicar o conhecimento. A gente não consegue crescer sem energia. A energia de rajas precisa estar ali à nossa disposição, até mesmo para o crescimento espiritual, né? Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, os nossos textos dizem claramente, né? Isso é facilmente verificável, que não existe energia mais desconfortável do que o Rajoguna, né? Do ponto de vista do jiva humano. Rajoguna é desconfortável. Tamoguna é inércia, né? É ignorância, né? Mas ainda assim ela é associada a quê? Associada a Anandamaya Kosha, né? Anandamaya Kosha é um estado de sono profundo no qual nós mergulhamos num oceano indiferenciado de Tama, né? Tamoguna, e ali a gente simplesmente não precisa lidar com a dualidade do dia a dia, né? E o corre-corre do samsara, né? Então, uma pessoa tamásica, em geral, ela não sofre muito, né? Porque ela arrisca muito pouco, mas sem querer, né, desviar do nosso tema aqui, né? A gente passa pelas escrituras do Vedanta, após termos passado pelo Karma Yoga, e nós estudamos sistematicamente, consistentemente e sob orientação de um professor competente, né? Então, são 3 pontos. Esse estudo precisa ser sistemático e consistente, e você precisa de um professor, um guru competente. Isto é chamado de Shravana e Manana. Este é o segundo estágio através do qual a pessoa se torna um Jnani, né? Então, nós temos 2 estágios, o estágio puramente, né, de preparação da mente através da observação de Shwara e suas leis, né? A observação do Dharma, né? E a observação de que tipo de ação eu coloco no campo, que minhas ações sejam dhármicas, que minhas ações sejam satívicas, né? Então, esta observação de karma, dharma, né, é o primeiro estágio. Depois, no segundo estágio aqui, o Swami coloca que é o quê? O Shravana Manana. Ele deixou o Nididhyasana fora, ele falou, o segundo estágio é Shravana e Manana, né? Como vocês já me ouviram dizer diversas vezes, não existe uma linha, né, uma linha
uma linha sólida, uma linha visível, né? Uma linha muito tangível entre Shravana e Manana, porque quando a gente ouve os ensinamentos, a gente lê os ensinamentos sob a orientação de um professor, seguindo a exposição de um professor, a gente ouve, naturalmente, a gente ouve, mas a gente não ouve como um recording, né, machine, como se diz, como um gravador. Nós somos seres inteligentes, a gente ouve já, né, contemplando, né? Os ensinamentos vão entrando, vão interagindo com o nosso sistema de crenças espirituais e imediatamente a gente já vai se sentir meio, né, meio desconfortável ou meio confortável na medida que nós sejamos buscadores mais qualificados, né? A gente vai sentindo a confirmação, nossa, isso mesmo. Eu lembro quando eu entrei em contato com o Vedanta, foi lá assim, pum, 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 uau, 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 uau. Isso faz sentido? Isso bate? Isso é o que eu estava procurando, é o que eu estava esperando, né? Então, o Manana e o Shravana, eles são sempre ali, né? Um do lado do outro. Você não consegue ouvir sem estar processando cognitivamente e contemplando, e refletindo, aceitando, rejeitando, brigando com, etc., etc., né? Então, este é o segundo estágio, que é Shravana Manana, né? Isso, sem esse estágio, é quase impossível que o indivíduo se torne um Jnani, né? Então, o primeiro estágio é Jnana Yoga. Então, ao receber o ensinamento de um professor acharya competente, o buscador, né, o discípulo, deve se tornar um pranya, o que significa ele tem convicção no ensinamento do Vedanta. Então, aqui nós estamos falando mais uma vez sobre uma convicção absoluta a respeito dos ensinamentos, se não uma total convicção a respeito dos ensinamentos finais dos Upanishads, que fazem declarações de identidade, né, tal qual Jivatma é Paramatma, né, eu sou aquele Brahman, né? Então, se não aquelas declarações finais, eu preciso ter uma convicção a respeito do valor desses ensinamentos. O que eu quero dizer? Que eu não tenho uma convicção total a respeito de cada vírgula, de cada palavra, de cada apontamento dos ensinamentos, mas que eu tenho uma convicção total de que esses ensinamentos são válidos, né, são eficazes e em verdade, é um meio, né, um meio de conhecimento. Se eu digo que é o único meio, as pessoas dizem não é possível, né, porque existem diversas tradições. Mas jnana significa autoconhecimento. Você pode obter o autoconhecimento até mesmo caindo de uma árvore, né? O cara cai da árvore, aí quando ele chega lá embaixo, ele se vê fora do corpo, aí ele diz assim, olha, o meu corpo ali, né? Aí o cara diz assim, eu não sou o meu corpo, né? Então, que eu não sou o meu corpo, quem eu sou então? Aí, pum, o cara obtém o autoconhecimento, né? Com a perna quebrada, né? Com a clavícula perdida. Vale a pena, né? Cair de uma árvore, se você, quando cair, né? Você obtém o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento pode ocorrer inesperadamente, sim, mas é improvável, né? E ele ocorre sempre na medida que o indivíduo ele extrai este conhecimento a respeito de sua real identidade, de sua real natureza, né? Não existe conhecimento sem um meio de conhecimento. E o Vedanta, os Upanishads, o Vedanta como Karma, Dharma, Upasana, Jnana Yoga, Shravana, Manana e Nidhyasana, é o corpo de conhecimento mais completo, extenso e sofisticado e elegante que existe. Não existe um veículo melhor para que nós possamos, né, nos libertar do samsara, né? Então, pelo menos que a convicção seja uma convicção a respeito de quê? Eu confio plenamente nas escrituras dos Upanishads e eu confio no meu guru, no meu professor, tá? Então, que seja ao menos essa convicção. Eu ainda não consegui obter uma convicção de autoconhecimento quando as escrituras dizem que eu sou completamente livre e independente de minhas experiências. Eu falo assim, não, essa não entra, não consigo compreender esta declaração. Tudo bem, mas eu jamais devo dizer que existe alguma coisa de falsa nas declarações dos Upanishads.
O máximo eu posso dizer, não, eu ainda não consigo compreender e aceitar e reivindicar essas declarações, porque provavelmente me faltam algumas qualificações. Então, como nós vimos, né, este processo nos leva a esta prânia, esse status de Jnani, né, aquele que obteve o conhecimento, e como o Swamiji coloca muito bem, esse conhecimento ele precisa ser claro e firme do ponto de vista intelectual. Aí as pessoas dizem, oh, intelecto não, eu sou do coração, eu sou um bhakta. Eu sou um devoto, né? E para mim eu preciso sentir os ensinamentos, né? Então deixa eu entrar em contato com os ensinamentos, aí eu vou sentir no meu coração esses ensinamentos, aí eu vou ver se esses conhecimentos, se esses ensinamentos são corretos ou não. Eu vou fazer isso através do meu sentimento, né? Naturalmente, o indivíduo, né, que assume essa posição, ele está extremamente equivocado a respeito do que seja realmente o indivíduo, né? O Jiva-Atma, né? Uma entidade que tem diversas funções a nível mental, emocional, espiritual, memória, intelectual, né? E que elas não se contradizem, mas que o intelecto é a nossa função superior, porque é ali que nós exercemos o nosso livre-arbítrio, é ali que nós determinamos, decidimos, discriminamos, discernimos, né? Então, é ali. Então, o intelecto é uma função que todo ser humano tem, e colocar o centro emocional, que é aquele mais baixo, né? Dentro da estrutura geométrica, digamos assim, do nosso corpo sutil, da nossa experiência humana, a emoção, colocar a emoção a um nível superior ao intelecto é um erro comum, mas um erro desastroso, realmente, né? Então, a pessoa precisa de obter esse conhecimento não é um conhecimento sentimental, emocional, não é um I feel good, não é, eu sinto massa, quando eu vou ali, eu sinto assim, eu sabe, não, entendeu? É uma questão de conhecimento. Se eu vou ali e me sinto mais satívico, mais claro, que melhor ainda, né? Mas que este ambiente de Sattva Guna sirva para o estudo, contemplação e reflexão e assimilação dos ensinamentos, né? Então, o que seria então o último estágio, né, que ele deixou para trás? Ele disse que este outro estágio, que ele colocou ali como segundo, depois de passarmos por Karma, Dharma e Upasana, que ele não mencionou, mas eu mencionei. Depois, então, nós temos o estágio que seria o Shravana Manana, né? Então, após aquele estágio, seria o quê? O Nididhyasana, né? O Nididhyasana é o quê? É a assimilação, é a reivindicação daqueles ensinamentos, entendeu? É ver Brahman, compreender Brahman e saber que eu sou aquele Brahman, né? Tatvamasi, né? Então, Aham Brahmasmi, né? Então, o último estágio é de converter, né, este conhecimento que está bem estabelecido no intelecto, converter ele em conhecimento totalmente internalizado, conhecimento totalmente assimilado, conhecimento livre de dúvidas e suspeitas, né? É um conhecimento daquilo que é a minha natureza, que dessa já não é mais uma noção agradável, uma noção atraente, mas é um fato para mim, né? Então, esta conversão é o que nós chamamos de Nididhyasana, que é o último estágio deste processo. Este Nididhyasana, né, a conversão deste conhecimento intelectual, ele precisa ser claro, após analisarmos as nossas experiências de vida sob a luz desses ensinamentos, né? O Vedanta nos prende pela mão e vai nos levando, nos convidando a examinar as nossas experiências sob a luz dos ensinamentos, até que nós temos essa convicção intelectual. Eu confio nas escrituras dos Upanishads, e não somente isso, eu confio no professor, e eu confio nessas declarações finais de que eu sou livre, independente das minhas experiências. Aí o que fica faltando? A última, que é a conversão desta convicção espiritual, intelectual, numa
um conhecimento muito sólido, firme e bem internalizado. Então, o que ocorre? Quando esse conhecimento se torna um fato, o que ocorre? Eu estou tentando evitar de entrar nesta última fase, que o Swami, às vezes, ele coloca como conversão do conhecimento intelectual no conhecimento emocional, entendeu? Mas não é isso, não existe conhecimento emocional. É uma conversão deste conhecimento intelectual em força emocional, ok? Então, essa força emocional, ela é derivada de quê? Da convicção de que eu sou Satchitananda, eu sou a existência de tudo, a consciência se revela, né, se manifesta, né, nos seres vivos, e eu sou de natureza sem um segundo, né? Ananda, não limitado. Consciência é um oceano único, não duo, uno, né? Então, esta convicção, né, emocional, ela precisa se tornar essa convicção de intelecto, né, esse conhecimento intelectual, ele deve ser internalizado de tal modo que eu tenha a força emocional para lidar com as adversidades do mundo, né? Porque, no final das contas, a gente precisa que esse conhecimento frutifique. A frutificação do autoconhecimento é esta força mental, emocional, psicológica, que permite ao Yanni de se manter equânime, se manter equilibrado, elegantemente equilibrado, atravessando as adversidades do mundo, as diversidades desta ordem dualista, né? É através do nosso centro emocional que nós entramos em contato e interagimos com o mundo. Então, se nós formos analisar as nossas vidas, né, nós passamos de momento a momento, de situação a situação, né, e nós estamos experimentando esses contatos com o campo, né, emocionalmente, porque nós não podemos ser um ser puramente intelectual, né? Cada ser é um organismo único, né, com diversas funções. Não existe uma pessoa 100% intelectual e 0% emocional. Na vida, não importa o quanto o aspecto emocional do indivíduo tenha sido, né, reduzido ou suprimido e o intelecto tenha sido ampliado, amplificado, não importa, sempre tem um aspecto emocional, né? Nós sabemos que tem pessoas, né, os homens tendem a ser mais intelectuosos e suprimir um pouco mais o aspecto emocional, porque quando a gente se abre emocionalmente, a gente fica muito mais sujeito aos prazeres e dores da vida. Se a gente se fecha emocionalmente, a gente não fica tão sujeito aos prazeres e dores, porque a vida é uma interação entre o Jiva e Jagata, e esses estímulos que chegam, eles vão provocar uma emoção. Tem pessoas que passam por uma experiência e depois fecham o centro emocional, esse centro que sente o contato com o campo, e se tornam aquelas pessoas, né, parecem um pouco uns robozinhos, né? Nos Estados Unidos, eu fiquei chocado de ver, né? Eu, quando abri o restaurante lá, eu lidava com essa garotada entre 20 e 25 anos, que eu empregava, e o aspecto, o centro, né, a mente emocional delas era uma coisa incrível. Elas não expressavam, não exprimiam, não sei bem qual das duas é melhor, não expressavam, exprimiam nenhuma emoção, entendeu? Só quando explodiam de vez em quando, mas era raro também, né? Então, o indivíduo, nós temos todas essas funções operando em nossa mente, né? E nós precisamos, né, de passar pela vida sempre, interagir com a vida sempre através deste centro que contata o campo e experimenta um pensamento a respeito daquele contato e uma emoção a respeito daquele contato. Se o autoconhecimento é puramente intelectual, o que vai acontecer com a frutificação deste conhecimento? Vai acontecer que na minha interação com o dia a dia, eu não sou autorrealizado, eu não sou Yanni, mas quando eu paro para meditar ou para estudar os meus livros dos Upanishads, eu sou Yanni bem estabelecido. Mas quando eu entro em contato com o mundo, eu sou um ser humano, entendeu? Eu já ouvi falar isso de tanta gente. Afinal das contas, nós somos todos humanos. Nós somos humanos, sim, mas essa humanidade ela precisa ser refinada e, se possível, transcendida
esse aspecto animalesco e ignorante da nossa humanidade, né? Esse é o propósito da vida, no final das contas. Não é isso, Celiane? Então, nós passamos pelas experiências da vida e esta personalidade emocional estará experimentando irritação, depressão, ciúme, raiva, né, inveja, né, e todas essas emoções, né, desconfortáveis, negativas, que comprometem, né, a nosso equilíbrio, né, até mesmo intelectual, a nossa clareza intelectual. Ela está sempre ali recebendo os impactos dos estímulos do campo. É a nossa, né, é a nossa personalidade emocional. Até mesmo quando nós chegamos na aula de Vedanta, no sábado, e se alguém chega atrasado, depois de 10, 15 minutos, cruza com você e senta, esse é o Swami falando dos aspectos, né, humanos da galera lá em torno a ele em Chennai, né, que as pessoas estão lá estudando Vedanta, muitos deles há diversos anos, elas se acostumam a sentar numa poltrona, se ela chega lá e alguém sentou na poltrona delas, elas ficam muito irritadas, nervosas, e às vezes, né, pedem as pessoas para sair, né? Essas coisas que acontecem no ser humano, né? Rola de tudo. O ser humano é realmente, né? Como é que se diz? Work in progress. Como é que é o work in progress? Trabalhando pelo progresso. Work in progress são as placas que eles colocam, né, nos Estados Unidos ou na Europa, quando eles estão refazendo uma estrada. Mas essa é uma expressão generalizada em muitos sentidos na língua inglesa. Né? Work in progress. O ser humano é um work in progress, porque nós estamos sempre, né, neste processo de melhoramento, nesse processo de crescimento. Né? Então, essas condições, essas como é que é aquela palavra difícil? São aspectos do caráter humano que são contraditórios, entendeu? Idiosincrasias? Isso, exatamente. Então, esses aspectos, né, do nosso caráter são comuns, né? E eu lembrei aqui de uma história muito interessante nos meus anos lá com o Papaji, em Lucknow, que quando um grupo de pessoas, que era o grupo do pessoal de Israel, né, pegou o Papaji, alugou uma casa e falou assim, vamos fazer o centro nesta casa, etc. Papaji não queria, até que ele acabou aceitando. Depois que o Papaji começou a fazer os satsangs nesta casa, deste grupo, aí a politicagem começou a ficar mais forte. Quem vai morar naquele centro e quem vai ter mais contato com o Papaji, quem vai ser, entendeu, do círculo íntimo de Papaji. Então, aquelas coisas que a gente compreende da humanidade, né? Aí depois chegou um cara do círculo de Osho Rajini cheio de dinheiro e começou a querer comprar, né, a sua entrada neste círculo mais íntimo com o Papaji. Ele foi forçando, foi comprando isso, comprou um carro, comprou uma televisão, foi comprando equipamentos, né? O Papaji resistindo. Aí ele acabou se tornando um dos mais íntimos lá dentro, né? Até que um dia aí rolava de tudo em termos de conflitos, né? Conflitos para ver quem é mais íntimo, quem é mais apreciado, quem é mais querido, né? Quem é mais validado por Papaji, né? Quem é que está sentando na primeira, segunda e terceira fila, né? Aquelas coisas todas, né? E rolando tudo isso na politicagem, aquela luta, briga, né? Inveja, ciúme, competição. Um dia nós estávamos lá no satsang e rolou uma coisa muito feia. Duas pessoas começaram a brigar com essa pessoa nova e eles acabaram brigando fisicamente. O satsang tinha terminado e eles acabaram rolando a escada abaixo, era uma casa grande de 2 andares, uma briga física mesmo, até que as pessoas separaram eles. Isso num ambiente de satsang, após um satsang, entendeu? Aí depois as pessoas, né, ficaram chocadas, o cara que brigou ficou chocado também, esse cara novo, que era muito difícil, né? E aí ele se apresentou no satsang para pedir desculpa à sangha, falou assim, eu estou aqui para pedir desculpa,
E aí ele começou a chorar, e aí ele se voltou para o Papaji e disse: Papaji, eu não sei, você é uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, tão pura, tão radiante. Como é que você aceita uma pessoa tão feia, tão raivosa, tão escura, né? tão né? ignorante como eu, né? E eu estava lá quando ele fez essa confissão pública, né? E eu fiquei sempre observando a expressão do Papaji. Quando ele começou a falar isso, o Papaji deu uma parada, aí ele deu uma daquelas risadinhas típicas dele, né? Aí ele falou assim: mas o que você quer que eu faça? Né? Isso aqui é como um hospital. Imagina um hospital que coloca uma placa que diz: não aceitamos doentes, só pessoas sadias, né? Então, então, no final das contas, né, o ser humano é sempre um work in progress, né? E a gente passa por todos esses níveis de turbulências emocionais, né, relativas a esses sentimentos, essas emoções de inveja, de tudo isso, né? Se essa personalidade emocional, que é dolorosa, é doentia, não for refinada, purificada e transformada, o autoconhecimento pode até estar lá, mas está a nível intelectual, mas ele não irá me beneficiar no dia a dia. Vocês compreendem isso? Porque todas essas contradições entre esses tais gurus que se dizem iluminados e depois as ações, as interações, os comportamentos deles se tornam, como se diz, escândalos, né? Porque é uma contradição enorme, né? Então, tudo isso é simplesmente, né, devido a este fato. Se este conhecimento, que é raríssimo de encontrar, a maioria desses prem-prem, babás da vida, eles têm algumas epifanias e não têm o conhecimento. Eles pensam que esta epifania, este tipo de experiência, né, tenha como é que se diz? Me graduado, né? Me graduado como um guru, né? Agora eu sou um guru porque eu tive essa ou aquela experiência. Mas digamos que o indivíduo tenha tido uma certa compreensão a respeito daquilo que ele é, mas ainda assim essa compreensão ela é baseada numa experiência mística e em um conhecimento intelectual, porque a pessoa estudou e fez diversos livros, né? Mas ainda assim, a nível emocional, o indivíduo é desequilibrado, né? Então, esta é uma situação comum, né? E que a gente precisa compreender que o objetivo nosso é o de transformar esse conhecimento de tal modo que ele produza esta força, esse equilíbrio, essa saúde mental, emocional, psicológica, né? Caso contrário, a gente passa pelo dia a dia e a gente não vai ter a força para suportar o peso dessas situações do dia a dia, né? Então, as situações do dia a dia são aqueles testes que vão provar para a gente até que ponto o meu conhecimento frutificou ou ele somente é um conhecimento a nível intelectual, né? O Vedanta precisa frutificar porque, no final das contas, todos nós nos encontramos e estudamos e contemplamos e praticamos o Vedanta, né, do ponto de vista de constantemente lembrar, manter vivo esses ensinamentos, né, e viver os nossos dias a dias sob a luz desses ensinamentos. A gente faz tudo isso por quê? Porque a gente quer um benefício. E o benefício é a ausência de turbulência mental, emocional, psicológica. Não existe uma dor mais doída, incômoda, do que a dor emocional psicológica, né? Essa dor emocional, né, muitos dizem que é uma dor muito mais dura e difícil do que a dor física, também porque ela se torna mais constante, mais permanente, mais difícil de ser removida. Uma dor física, né? Ela pode ser tratada e quase que invariavelmente ela pode ser removida. Se você tiver uma dor de dente horrível, que é considerada uma das dores mais agudas, né? Ainda assim, o dente pode ser tratado, o dente pode ser removido e a dor pode ser cancelada. Mas uma dor emocional é uma dor mais complicada e todo mundo sofre do samsara a níveis diferentes, a níveis diversos, né?
O Vedanta precisa, né, ter esta utilidade prática, né? Somente então eu posso ser chamado de um Jnani, aquele que converteu o conhecimento em força, equilíbrio mental, espiritual, psicológico. O que isso significa? Significa que toda a personalidade do Jiva-Atma, né, toda a mente do Jiva-Atma está impregnada deste conhecimento, ao contrário de ela estar impregnada deste conhecimento somente a nível do intelecto. Os outros centros que compõem o nosso ser individual, o Jiva-Atma, né, que é um produto, né, da qualidade deste aparato refletor, que é o corpo sutil de cada indivíduo, né? Então, todo esse organismo de funções, esse conhecimento, ele precisa pervadir, impregnar e desenvolver-se de modo que ele possa purificar o nosso centro emocional, de modo tal que a gente pare de dar chilique, né? Pare de reagir impulsivamente, compulsivamente, criando mais e mais conflitos, né? Então, ele precisa impregnar, ele precisa se espalhar em todo o corpo sutil. E não somente isso, como eu digo muito frequentemente, né? Ele precisa se emprenhar, ele precisa não somente no corpo sutil, mas ele precisa se emprenhar no corpo causal, no nosso depósito de vasanas, porque ali onde estão as vasanas, esse autoconhecimento vai cancelando aquelas tendências autoignorâncias na medida que ele vai desenvolvendo, né, vai desenvolvendo esse autoconhecimento, vai desenvolvendo tendências fundadas nesta compreensão espiritual, né? Então, nós estamos reprogramando o nosso inconsciente, reprogramando os nossos corpos, o nosso corpo causal, e o conhecimento, o autoconhecimento, ele se desenvolveu em toda a área da nossa personalidade consciente, no corpo sutil, mas ela cria raízes e ela vai impregnando o corpo causal, de modo que o indivíduo não seja um jnani constantemente bombardado por ignorância que vem do corpo causal, aquelas tendências, né, estúpidas, auto-ignorantes, né, que constantemente irão requerer um estado de muita atenção, de muita vigilância, de muita sadhana, na medida que esse conhecimento desenvolve, se impregna, se pervade, penetra no corpo causal, esta pressão da ignorância vindo do corpo causal se torna menos, ela vai sendo minimizada de modo que o indivíduo não precisa mais daquela vigilância constante, sempre com a espada na mão, pronto para cortar a cabeça da ignorância com as suas ideias maravilhosas. Não, o indivíduo começa a relaxar e ele vai abandonando, vai desistindo daquelas noções, né, na medida que elas aparecem na mente consciente, mas sem nenhum esforço. Por quê? Porque o corpo causal já não é totalmente dominado por esta ignorância universal cósmica. Essa conversa faz sentido para vocês? Ok. Então, isso significa que a minha personalidade emocional, o meu centro emocional, também foi beneficiado por esse conhecimento. Né? Quem quer Vedanta quando tudo vai bem? Todo mundo está feliz quando tudo está bem, mesmo sem Vedanta. Nós precisamos do Vedanta, nós precisamos do autoconhecimento quando as coisas, né, vão mal. Né? Aqui o Swami está dando um exemplo. Né? Se a vida não fosse um campo, né, de muita dor e sofrimento, ninguém tentaria deixar o samsara, ninguém tentaria deixar a dualidade, ninguém buscaria o autoconhecimento se a vida fosse um mar de rosas, como a gente diz em português, né? Mas quando a vida começa a nos dar aqueles baques, né, de dores, né, de realmente de crises, né, de adversidades, né, aí o indivíduo diz, esse campo aqui, eu pensei que fosse só punha, mas não existe punha sem papa,
entendeu? E se eu começo a desfrutar de muito punha, pode ter certeza que Papa, né, estará ali na lista, né, na tubulação para aparecer, né? Então, as pessoas sabem que, né, no momento de dor, né, existe uma expressão de uma pessoa aí do YouTube que diz: o ser humano, ele infelizmente, ele aprende mais do que com a dor, do que com o amor, né? Ele aprende mais com as lições dolorosas do que com as lições de prazeres, né? É raro encontrar um indivíduo que abandona os prazeres absolutos, como no caso de Buda, da história de Buda, né? Ele sendo um príncipe, vivendo na opulência do palácio, desfrutando de todos os prazeres sensoriais possíveis, né? Melhor educação possível, melhor alimentação, melhor de tudo, né? Ainda assim, ele teve a discriminação, a capacidade, né, de observar que ele teve também uma condição kármica, né, muito curiosa, né, porque o pai dele não deixava que ele saísse do palácio, mas aquela opressão, onde tem opressão no final das contas, né, a coisa não pode ser contida, né? Ele começou a desenvolver uma curiosidade. Aí um dia ele falou: eu tenho que ver o que existe fora do palácio, porque meu pai me proíbe de deixar o palácio, deixar o reinado, né? Aí ele conseguiu, através de um dos seus serventes, de escapar, que era uma coisa muito difícil. Ele escapou. E quando ele se encontrou fora do palácio, ele encontrou o quê? Ele encontrou pessoas doentes, né? Ele encontrou corpos mortos sendo levados para o crematório, né? Ele encontrou, depois de tantas dores, tanto sofrimento, ele encontrou uma pessoa vestida de amarelo, né? de cor laranja, meditando profundamente. E ele foi perguntando a esse servente, que era uma pessoa sábia também, o que é isso? Ele dizia: isso é simplesmente a doença. Mas doença? O que é doença? Ela vem com a velhice. E ele perguntava: mas isso acontece a todos? Sim, meu Lorde. Vai acontecer a mim? Sim, meu Lorde. Vai acontecer a você também, né? Aí ele perguntou: e o que é aquilo ali? Ele falou: aquilo ali é um swami, é um sannyasi, é alguém que renunciou ao mundo para buscar a verdade absoluta, né? A libertação dessas dualidades, do prazer e das dores, né? Ele quer transcender o mundo, né? Então ele foi nesse único contato, né, captando essas sensações e voltou para o palácio. Depois de ficar um tempo no palácio, todas aquelas experiências foram crescendo, né, na mente dele, no intelecto dele, até que ele decidiu de criar um plano, né, de fuga, que era difícil, e deixar o palácio, né, com uma simples nota para sua esposa, né, deixando a sua filha, o filho, não lembro, se era um filho, uma filha, e deixou para viver na pobreza, né, buscando esta verdade absoluta. Mas é muito raro, né? É muito raro. São raros os casos das pessoas que buscam o autoconhecimento quando a vida delas é um mar de rosa, porque sem as dores, sem as adversidades, o indivíduo, em geral, ele não tem a motivação para implementar essa transformação, né? Que é um projeto realmente que requer muito esforço e dedicação, como dizia antes aqui, né? Muita dedicação, sistematicamente, né? E constantemente, né? O estudo, a observação desses ensinamentos e a vida sob a luz desses ensinamentos, tá? Então, nós estamos vendo, né, que a personalidade emocional precisa ser beneficiada por esse conhecimento, de modo que eu possa, né, lidar com as crises e dificuldades e adversidades e as dores da vida, né, com discriminação, com elegância, com equanimidade, né, com paz, com contentamento, com agradecimento, né? Tudo isso é possível, até mesmo diante das dificuldades, das crises, né, das adversidades. E este processo de converter, né, o conhecimento intelectual em conhecimento totalmente bem internalizado, que produz essa força emocional, né, é o terceiro e último estágio, que também é conhecido como Nididhyasana. Okay? É o Nididhyasana, a pessoa que se preparou, que se purificou
né? Refinou o intelecto, obteve este conhecimento intelectual, e este conhecimento intelectual se espalhou no corpo sutil, produzindo um equilíbrio, uma força, uma saúde mental e emocional, que é característica de quase todos os yanis, né? Os yanis, né, na Sampradaya de James Watts, ele faz uma pequena distinção, né? Do mesmo modo que ele fez uma distinção entre Brahman e Ishvara, chamando Ishvara 1 e Ishvara 2, né? Ele também fez uma distinção para, né, esclarecer um pouco este tópico de autoconhecimento e como se chama? Self-knowledge and self-actualization. Você tem o autoconhecimento, mas você não é realmente autorrealizado, ok? Você tem o autoconhecimento, mas você não se beneficia dos frutos do autoconhecimento, né? Então, esta força emocional, psicológica, esse equilíbrio, essa saúde, né, é colocado aqui como nididhyasana, frutificação, né, a manifestação de um conhecimento que se frutificou, né, com esta e esta força emocional também se traduz como uma sabedoria, né? Você sabe que um dos traços do Yoni, talvez o Lord Krishna venha a tocar neste tema, um dos traços do Yoni é a sabedoria, né? Por quê? Quem é que pode me explicar por que um dos traços do Yoni é a sabedoria? Então, um dos traços do Yoni é a sabedoria. Por quê? Porque este autoconhecimento que inicia a nível intelectual e se manifesta no centro, né, emocional também, que é a janela através do qual nós entramos em contato com o mundo e recebemos os estímulos do mundo, né? Este autoconhecimento, quando ele é bem internalizado, bem assimilado, bem, né, retido claramente, né, o que ele faz? Ele faz de modo que todas aquelas reações emocionais turbulentas, perturbantes, não ocorram, né? Então, quando nós estamos numa situação que meu conhecimento não foi internalizado, ele é, acima de tudo, intelectual, eu tenho algumas dúvidas, mas as dúvidas eu jogo debaixo do tapete. Eu tenho algumas incertezas, mas deixo isso para lá. Eu aceito isso, aquilo ali não ficou claro, mas eu deixo isso para lá. Mas mesmo que eu tenha um conhecimento intelectual claro, né, ainda assim ele precisa ser convertido, ele precisa frutificar. Por quê? Porque senão eu não vou aparecer aos olhos do mundo como uma pessoa sábia, né? Imagina um Yanni que tem esse conhecimento, mas que toda vez que ele é irritado, ele reage violentamente, né? Então, um indivíduo que reage violentamente, o que acontece com a mente dele? A mente dele está assim, ó, né? Quando a mente dele está assim, ele não consegue discernir, discriminar qual é o melhor curso de ação. Ele não sabe discriminar como respondeu à situação. Quando ele vê, ele respondeu violentamente, emocionalmente, né? Automaticamente, impulsivamente, né? Então, essa é uma característica do Anyani, do Samsari, ou até mesmo de alguns Yanis que não realmente frutificaram, não realmente converteram ou permitiram, né, fizeram de modo, não processaram, né, uma purificação necessária para que esse conhecimento impregnasse o seu centro mental, emocional, psicológico, né? Então, por que o Yanni, um dos traços, ele é sábio? Porque ele não está submetido de novo a essas perturbações mentais, emocionais, psicológicas. A gente sabe, quando a gente é submetido a essas perturbações emocionais, psicológicas, né? Como é que a gente se comporta? Como um sábio? Não. Por quê? Porque o corpo sutil, a mente do indivíduo, ele é um organismo único. Se o meu centro emocional estiver perturbado, o que ocorre com o meu centro intelectual de discernimento e determinação? Ele também é afetado, né? Então, se aqui embaixo eu estou perturbado,
psicologicamente, mentalmente, eu estou deprimido, raivoso, irritado, né? Passando por diversas emoções, o que ocorre com a minha sabedoria, com o meu intelecto, a minha capacidade de responder aos estímulos de modo equânime, de modo elegante, de modo sábio, né? Então, uma das características do Yanni é que ele é sábio, ele é mais sábio do que a grande maioria, muito mais sábio. Por quê? Porque a sua mente é bem resolvida e livre dessas perturbações emocionais que são tão comuns aos anianes, ok? Tal pessoa é chamado, somente então, tal indivíduo é chamado de Jivan Mukta, né? Aquele que se libertou realmente da ignorância, se libertou do samsara enquanto ainda vivo, né? E aí ele coloca aqui um outro traço do Yanni, essa é uma passagem interessante. É como se ele tivesse um sistema de isolamento. A gente sabe que quando a gente mexe com eletricidade, a gente tem que usar aquela fita isolante, né? A gente precisa isolar os condutores de eletricidade de modo que a gente não tome um choque. O Yanni, ele também tem um outro traço, esta internalização que produz, né, esta força, né, e essa estabilidade, esta saúde mental, emocional, psicológica, é como um isolante, né? Ele se isolou das adversidades, dos choques, né, das dores, né, das crises que o mundo nos apresenta constantemente. Ele está isolado. É como se, eu tenho usado muito a expressão, aproveitando essa ondada aí, né, de campanha de pandemias, eu falo que ele se imunizou, né? Ele recebeu aquela vacina, a única vacina que resolve realmente a situação, a condição humana, né? O único imunizador é o que? O autoconhecimento. Ele está imunizado contra o quê? Contra os choques da vida, contra as dores da vida, né? E como nós sabemos, as perdas ou os ganhos, né? Os ganhos que são ganhos indesejados, ou as perdas dos objetos, né, queridos e desejados, eles representam choques, né, crises que podem derrubar algumas pessoas e até mesmo alguns, assim dito, yanis, né? A coisa mais comum que a gente vê no mundo espiritual é pessoas que depois, por uma razão ou outra, elas vêm à luz e dizem assim, olha, eu pensei que eu fosse iluminado, mas não é bem assim, não. Eu estou numa puta crise agora porque a minha namorada me deixou, né? Então, isso é muito comum, tá? Então, ele se isolou, ele tem esse isolamento, essa fita isolante, né, que passou por suas mãos e pernas, de modo que os choques elétricos que vêm do campo nunca o afetam. Da mesma forma, essa pessoa se isolou pela luva pane, ele usa uma luva, né, do autoconhecimento, que ele pode tocar o mundo sem receber os choques do mundo. Olha que bonita essa analogia. Eu amo trabalhar com os comentários do Swamiji, porque aqui e ali ele me surpreende com outros exemplos, né, e analogias, né? É como se ele usasse a luva do autoconhecimento que permite a ele tocar o mundo, né, sem receber os choques do mundo, né? E o Arjuna, ele tinha perguntado qual é o modo que o Yanni se conduz, né? Krishna começou a dar uma resposta somente a partir do verso 55, e ele vai continuar, né? A definição principal é o quê? Que ele é feliz por si, com si mesmo, né? Ele é independente de fatores externos para ser feliz, ser realizado, ele alcançou uma independência emocional, né? Então, esta é uma das características, entre tantos traços do Yanni, é que ele é livre e independente das muletas e as bengalas, que são os objetos do mundo, entre ele e os outros, né? A gente utiliza os outros também, como bengalas e muletas, né? Apoios, né? O Yanni é livre e independente de muletas, de fatores externos. Ele é feliz por si e com si, sempre livre e independente
desses fatores externos. A dependência física, nós compreendemos que o Yanni também depende de pelo menos uma refeição por dia, né? Mas ele precisa de roupa, né? De um teto, de uma refeição por dia, e aqui e ali, talvez ele precise até de assistência médica, né? Então, essas dependências físicas são genuínas, né? São reais, parte, né, da experiência humana, né? A gente tem necessidade do mínimo, né? Mas que sejam genuinamente necessárias, não desproporcionalmente necessárias, né? Não, eu preciso de uma casa, mas eu quero uma casa de R$1 milhão, ou de $1 milhão, que é ainda mais, né? Não, eu preciso simplesmente de um teto, eu preciso de 1, 2 refeições, e o resto do meu tempo eu quero fazer o quê? Eu quero me estabelecer e converter esse conhecimento em conhecimento bem assimilado, né? Completar o meu nididhyasana, né? Então, aqui o Swami fala sobre essa dependência física, que é natural, mas ele fala que existe uma outra dependência, né? Uma dependência física, outra é a dependência mental emocional, né? A dependência mental emocional é um problema, né? A gente vê as crianças, à medida que elas vão crescendo, no início elas dependem dos pais, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Elas se sentem ainda muito inseguras, elas ficam agarradas na saia da mãe ou na calça do pai, quando eles saem com o pai, né? Existe aquela dependência psicológica, aquela insegurança, né? E a dependência física, se os pais não derem, né, aquelas alimentações, né, comida para o bebê, para a criancinha, né, a criancinha vai acabar deixando o corpo, né? Então, essa dependência física, ela é necessária até mesmo no caso dos adultos, desde que seja genuinamente moderada, né? Mas a dependência psicológica, emocional, ela deve terminar ali na criancinha, na medida que ela chegou, né, numa certa idade, os pais, né, favoreceram um meio ambiente, né, que as fortaleceu, né, emocionalmente, psicologicamente, aí a criança já não é criança, ela diz assim, não, eu sou um indivíduo forte, eu nasci com vasanas, né, fortes, e eu encontrei um meio ambiente forte, uma família forte, e eu me sinto livre das dependências emocionais, né? Se um indivíduo ele é fraco emocionalmente, ele vai passar o resto da vida, né, mendigando alguém que me ame, alguém que me dê proteção, alguém que venha me validar, né, a me aprovar, alguém que me respeite, né? Então essa natureza de mendigância, né, é uma expressão desta dependência emocional psicológica, né? Então a dependência emocional psicológica é o problema, infelizmente, a maioria dos adultos eles morrem com uma idade avançada num corpo já maduro, né? O que é um corpo maduro? É um corpo todo rugado, né? Se diz rugado, cheio de rugas, né? Então, sem cabelo, com cabelos brancos, cheio de ruga, né? E aí está maduro, o corpo amadureceu e ele tem que morrer mesmo, ele tem que ir embora, né? Mas aí eu falo assim, não, tudo bem, ele é maduro fisicamente, mas emocionalmente, não, emocionalmente é uma criança de 2 anos, né? Então a gente vê pessoas em corpos maduros, né, em idades avançadas, deixando o corpo, né, físico, com um corpo mental, emocional que é absolutamente infantil. Isso não é comum, Carmen? É verdade, professora, é o que mais acontece, né? E a gente tem que lutar o tempo inteiro para poder sair disso, né? Porque, de vez em quando, justamente aquilo, a gente está achando que a gente está bem, de repente vai conversar com alguém, vem aquela vássana de reação, e aí você fala, ai, meu Deus, onde está tudo aquilo que eu aprendi, né? Parecia que eu estava já há meses sem acontecer nada, de repente você toma aquela pancada na cabeça e fala, acorda, né? Mas é uma luta diária, né? Para isso. Não, mas são os testes. Esses testes eles devem servir para aquilo que eles se propõem realmente, para
para impedir que a gente comece a viajar, escorregar na maionese e se achar, entendeu? É muito comum as pessoas se acharem nesses círculos do Vedanta, tá? Essa arrogância, né, intelectual do Vedantino é uma coisa notável, ela é observada acima em todos os círculos espirituais, né? Então, esses momentos são momentos de teste. Nós somos pessoas adultas, senão nós não estaríamos aqui, somos pessoas relativamente maduras. Caso contrário, não estaríamos aqui, porque nós sabemos que este é o estágio final, porque a condição humana só pode ser resolvida através do autoconhecimento, e o autoconhecimento requer um bom esforço, né, de preparação e de conclusão, conversão deste conhecimento intelectual em conhecimento, força, né, emocional, né? Então, nós estamos aqui, isso serve de teste, que nos motive, né, que nos faça viver uma vida ainda mais transparente e honesta com nós mesmos, né? Eu sei, não, eu tenho ainda algumas conversões, algumas qualidades a serem desenvolvidas e assim por adiante, né? Então, a pessoa dependente emocionalmente é o problema, né? Então, qual é a diferença do Jnani? O Jnani é aquele que, embora possa depender de alguns fatores externos, ele é sempre feliz consigo mesmo, como diz o verbo. Ele é feliz por si e consigo mesmo, né? Por si significa o quê? Ele não depende de uma outra pessoa, de um outro fator para estar feliz, né? E quando existe a independência emocional, ele não se sente de se agarrar a nada. Assim como uma pessoa que está com a perna quebrada depende fisicamente de uma cadeira de rodas ou de uma bengala, né? Não, o Jnani, sendo livre e independente, ele obteve esse conhecimento, converteu esse conhecimento nesta força, nesse conhecimento emocional, assim dito, assim por dizer, né? Ele é bem estabelecido, ele tem essa saúde, esse conhecimento se frutificou, né? Então, ele já não depende de outros fatores. Por quê? A dependência nós estamos nos referindo à dependência emocional. A dependência emocional aos fatores externos é um subproduto da ignorância, ainda em operação, né, na mente do indivíduo, né? Se tiver ignorância em operação, ela vai se manifestar como o quê? Como apego e dependência, que são os sintomas do samsara, né? Desejos, apegos e dependência. E ninguém consegue ser feliz dependente de fatores externos, né? Ninguém consegue ser feliz. Por quê? Porque você depende de fatores externos. E se esses fatores externos forem removidos da minha vida, né? Então eu caio, porque eles tiraram a minha bengala, eles tiraram a minha muleta, né? Então eu caio. Então, ninguém consegue ser feliz quando esta pessoa depende emocionalmente de fatores externos, né? O Jnani, por sua vez, não depende. Ele é feliz consigo. Ok. Ok. Então, tudo se torna uma muleta, tudo se torna uma bengala. O Swami elabora um pouco mais com exemplos dele lá dentro do contexto da cultura hindu, né? Os desejos, né, significam bengalas. Eu quero algum objeto de desejo para me apoiar, né? Objetos emocionais, bengalas emocionais, são todos eles desejos, né, por alguma coisa que me resolva. A casa se torna uma bengala emocional, o marido, o namorado, a namorada, o trabalho, tudo, né? Os carros, tudo que eu desejo muito vai servindo de apoio, de bengala. Se eu perco esses apoios externos, esses fatores externos, eu estou quebrado emocionalmente. Aí o indivíduo interiormente, né? Ele é tão fraco, né, que até mesmo quando ele está caminhando num círculo lá, ele vai encontrar algumas pessoas e uma pessoa não sorri para ele, isso já enfraquece o indivíduo. Eu lembro quando eu era garoto, eu tinha essa tendência de fraqueza emocional e quando eu ia em alguns ambientes, até nos meus amigos, se alguma pessoa tivesse uma reação
de não dizer oi ou não sorrir para mim, aquilo ali já me desmoralizava, já ficava fraco, já ficava totalmente vulnerável. Vocês conhecem essa? Assim, olha só, ele nem sorriu para mim, ele nem disse oi hoje, né? Então, qualquer coisinha vai demonstrar, vai evidenciar a fraqueza, né? A fraqueza dessas mentes, né? Dependentes de tudo, que até mesmo projeta coisas, né? Ah, o cara não voltou, o cara não falou, o cara não veio, ele não sorriu, ele não disse nada. Oh, deve ter alguma coisa errada comigo, né? E eu preciso de alguma coisa, de pessoas que possam me resolver, me validar. Quando eu não dependo de nenhum desses fatores, eu sou uma pessoa livre, né? Purnatvam, a plenitude, né? Ela é também a libertação, né? De fatores externos, né? Eu sou Purnatva, eu sou a consciência. Somente através desta compreensão da minha natureza plena, cheia e completa, eu posso transcender essa fraqueza humana, que é aquele de estar sempre buscando fatores externos para se apoiar, né? Então, este é o objetivo final deste processo, né, de elevação espiritual. Você quer dizer alguma coisa, Carmen? Quero sim, professor. A respeito dessa questão da bengala, né, que eu acho que é muito comum, né, a gente precisar de algum apoio, assim, por exemplo, eu acho que o Vedanta, por exemplo, é uma coisa que ele serve, ele também é uma bengala, assim, no meu caso, assim, eu sempre penso, né, eu percebo isso na minha vida, né, por exemplo, conforme eu vou estudando, eu vou me sentindo mais forte, né, mais fortalecida, mas se eu também não estudar, é claro que eu entendo que eu ainda estou num processo de crescimento, de amadurecimento, né? Mas eu sinto uma grande diferença, né? Quando eu estou acompanhando, como eu fico muito mais forte do que quando eu não estou. Mas eu entendo que um dia essas coisas todas têm que ser superadas. Mas eu acho que é uma bengala boa, né? Aí nesse caso. Exatamente. Né? As escrituras, né? As escrituras reveladas pelo Lord Ishvara, né? Para que a gente possa compreender a nossa natureza livre e independente, né? Livre de necessidades de bengala, ela aparece inicialmente como uma bengala, ela aparece inicialmente como uma dependência, né? Eu dependo dessas escrituras, eu dependo até mesmo do professor, né? Que eu confio na disposição dessas escrituras para crescer, para desenvolver e para me libertar da dependência, até mesmo do guru e das escrituras. Exatamente isso, entendeu? Então, é uma bengala que vai te propiciar a total liberdade de todas as bengalas, né? Então, você sabe que é uma dependência que vai permitir você transcender todas as dependências, né? É um desejo que vai se extinguir no tempo na medida que você transcende o desejo pelo autoconhecimento. Até mesmo este desejo, entendeu? Que é um impedimento sutil, ele desaparece, do mesmo modo que a dependência desaparece. Isso é um processo gradual que parece ser o propósito da nossa passagem aqui neste planeta, né? E é raro, é raríssimo encontrar pessoas dedicadamente interessadas neste processo, né? Muito legal. Então, aqui o Swami está falando sobre a característica de um Jnani, né? Ele disse que, antes ele falava, né, na passagem anterior, chamava de kama. Kama é o desejo, né? E o desejo foi colocado como uma forma de muleta. Eu desejo coisas para me apoiar, coisas que possam me propiciar, né, a plenitude, a segurança, a estabilidade, etc. Mas é uma dependência, né? O kama, o desejo, estava sendo colocado como uma bengala, uma muleta, né? Agora ele diz, aqui kama não significa puramente desejo, né? Mas aqui kama significa também que podemos tomar como desejo também como objeto desejado ambos, né? Então, ele está colocando o desejo e o objeto desejado. Aqui essa passagem não ficou muito clara, não. Podemos tomar o próprio significado primário, chamado desejo. E onde eles estão? Eles estão na mente, se contorcendo, entendi. Então, ele está apresentando o desejo
que ele se traduz, no final das contas, por um objeto de desejo, né? Mas aqui, esta dependência psicológica, né? Esta fraqueza emocional, né? Esta insegurança, né? Psicológica, emocional, né? Essa infantilidade, né? Ela vai sempre projetar uma bengala, uns desejos, algumas coisas que possa me resolver, melhorar a minha noção a respeito de mim mesmo, a minha autoimagem e assim por diante, né? Um carro novo, um cargo maior, uma casa maior, onde eu possa ser mais respeitado, etc, etc. Então, tudo isso existe sim, mas existe próprio dentro da mente, porque é na mente que essas bengalas existem, tá? Então, ele converteu as bengalas lá fora, nos objetos de desejo, para as bengalas, que são esses kamas, esses desejos que existem na mente, se contorcendo como vermes. Onde quer que nós vamos, podemos estar no lugar mais maravilhoso possível, né? Não podemos deixá-los cair, essas bengalas, esses vermes, né? Eles nos seguem em todos os lugares, perturbando a nós mesmos o tempo todo, né? Então, esses desejos, ele é apresentado de modo dramático aqui, como vermes que se contorcem, produzindo o quê? Produzindo esta perturbação mental, emocional, porque ninguém consegue ser estavelmente, né, sereno, feliz e equânime, sob efeito desses desejos que ocorrem na mente, né? Eu preciso de alguma coisa para me fortalecer, para me estabelecer, para me validar, né? Fica perturbando a mente do Jiva o tempo todo, como diz aqui, né? Portanto, Krishna diz que quando uma pessoa é capaz de fazer essa conversão, né, ela será um jnani, né? Ela será livre dessas moletas, livres desses desejos a nível mental, a nível de desejo. Por causa de quê? Por quê? Aí ele faz uma piadinha, ele diz assim, não existe renúncia das uvas azedas. Existem dois tipos de renúncia. Uma é que eu tentei, mas não consegui renunciar, mas a outra é que as uvas azedas eu não gosto, por isso eu desisto, né? Então ele faz uma analogia para elucidar um pouco mais a passagem naquele verso que o Krishna diz que Arjuna respondendo a Arjuna a respeito das características do jnana, ele diz assim, ele renuncia ou desiste dos desejos, né? Os desejos na medida que eles surgem na mente, né? Então, é fácil desistir de um desejo? Sim e não, né? Depende o quanto sábio nós sejamos, né? Mas se eu sou um samsari, é fácil abandonar ou desistir dos desejos quando os desejos são desejos negativos, né? São aversões, né? Mas ainda assim você nem consegue renunciar às suas aversões, porque é uma forma de desejo, já é um trauma, né? Eu não quero encontrar nenhuma azeitona azeda no meu prato, né? Então aqui ele coloca a renúncia do jnani, é uma renúncia, não, que não é uma renúncia condicionada por eu renuncio isso, mas eu não renuncio aquilo. Não, eu renuncio todos os desejos que possa impactar, né, emocionalmente, psicologicamente, o meu status livre e independente de fatores externos, né? Então, eu renuncio a todos. Eu renuncio aos objetos de desejos que trazem prazer, eu renuncio aos objetos de desejo que tornem desprazer, porque depender de objetos externos é o problema, é a causa do samsara. Então, eu tenho que renunciar a ambos, as azeitonas azedas e as azeitonas boas, né? É como alguém indo para Rishikesh por causa de algum problema em casa. Rishikesh é um lugar, é uma das capitais espirituais da Índia, né? É mais ou menos como Tiruvannamalai, era mais forte, Rishikesh era mais forte nos anos 50, 60, 70. Tiruvannamalai, ela explodiu, né, com importância mesmo no mundo, né, como capital espiritual mais tarde, nos anos 70, 80, 90, né?
Então, as pessoas vão para esses locais quando elas têm algum problema em casa. Eles ficam um mês lá, depois eles voltam para casa. Né? Portanto, não nasce da repressão ou opressão ou por causa da palavra de alguém. Deve sair da sua maturidade. E aquele que é maduro é livre de desejos. Né? Somente esse realmente está bem resolvido, porque ele não deseja nada, nenhum desses fatores externos, né? que sejam simplesmente dependências emocionais. De novo, né? Nós falamos que alguns desejos, algumas necessidades, né, ou dependências físicas são compreensíveis, desde que sejam moderadas, genuinamente moderadas, mas os desejos, né, puramente emocionais, as dependências puramente emocionais, elas sim precisam ser renunciadas ou desistidas, né? Então, e não tem realmente uma linha divisória entre um objeto físico e um objeto sutil, uma pessoa que eu tenho uma dependência emocional. Não, a gente desenvolve dependência emocional com gatos e cachorros, e a gente desenvolve dependência emocional com o nosso trabalho, dependência emocional com a nossa casa, com tudo que é físico também, entendeu? A gente desenvolve também dependências, né, emocionais, psicológicas, né? Então, a primeira definição aqui é que o Yanni é livre e independente desses fatores externos. Ele não depende emocionalmente, ok? A segunda definição é que ele não tem desejo, porque, como disse no verso, ele vai desistindo dessas ideias brilhantes, né, na medida que elas ocorrem na mente consciente. Quando ela aparece lá, você de novo, essa vassaninha que estava lá no porão da minha mente, eu pensei que você tivesse desistido de mim, né? E agora está aqui você de novo querendo crescer cabelo, né? Então, essas vássanas, quando elas aparecem na mente consciente do Yanni, ele desiste delas, e muito frequentemente, sem nenhum esforço, né? Então, esta é a maturidade do Yanni, né? A primeira é a independência, a segunda é aquele que desiste dos desejos, e quando você vai desistindo dessas vozes desejosas por bengalas, essas vozes, elas são nutridas por a nossa atenção, nosso engajamento. Na medida que a gente olha para elas e fala assim, não, obrigado, né? Não vou nessa, né? Já fiz isso, estive lá, sei que dá encrenca, eu vou ficar na minha, vou buscar a minha plenitude interior, a minha convicção, e vou converter esse autoconhecimento de modo que eu possa ser livre, independente de todas essas bengalas, né, que aparecem como desejo. Então, ele vai desistindo, né, renunciando até que ele se torne livre desses desejos, né, que são relacionados a obter alguma coisa que me resolva emocionalmente, psicologicamente. Não. Você pode obter alguma coisa que possa te ajudar a manter esse corpo físico vivo, né? Não, eu estou com desejo de comer alguma coisa, né? Não comi nada ontem, o cara fala assim, não, eu estou realmente com desejo, eu acho que esse desejo é um desejo genuíno, né? E moderado, não é que eu estou querendo comer, né, 4 vezes por dia, né? Eu me contento até com uma refeição por dia, né? Até mais salutar, mais saudável, né? Mas eu tenho esse desejo agora por um prato de comida, né? E é um desejo, né, genuíno, né? Então, mas ele pode se tornar um desejo emocional, né? Quantas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, comem e se tornam obesos, né? Overweighted and obesos. Aí é quando o desejo pela comida se tornou uma dependência emocional, né? Então, tudo isso, né, a gente tem que observar e compreender a genuinidade desses desejos por fatores externos, né? E aqui também, quando ele diz que o Yanni é livre de desejos, é sem desejos, isso precisa ser muito bem compreendido, né? Existem 2 tipos de desejos genuínos, que aqui foi colocado como permitido, eu odeio essa palavra, né?
porque as escrituras elas são ensinamentos que nos sugerem, que nos revelam, entendeu? O funcionamento de Mithya e a nossa natureza em Satya. Mas elas nos dão permissão para todos os nossos erros, entendeu? Eu esqueci de remover essa palavra permissão, eu não gosto dessa palavra, o Swami de vez em quando usa, né? É um tipo de desejo, ele usa porque é comum na Índia. As pessoas lá, elas gostam de seguir os modelos do Dharma e saber tudo o que é permitido pelas escrituras e tudo que não é permitido, entendeu? Então, é um tipo de desejo, tem um desejo que é realmente dármico, que é realmente genuíno, né? E que é realmente adequado, moderado, né? E tem desejos que são desejos realmente derivados dessa total dependência emocional psicológica, né? Então, tem desejos que são bons, são genuínos. Não existe desejo superior ao desejo do Swami, né, Dayananda Paramarthananda, de propagar esses ensinamentos do Vedanta, manter viva essa chama dos Upanishads, né? São desejos ok, né? Mas não são vinculativos, né? Se ocorre, tudo bem, né? Como eu brincando, eu digo frequentemente, se amanhã ninguém aparece mais nessas classes, eu vou cuidar das minhas galinhas, eu vou ser tão feliz quanto, né, expondo esses ensinamentos, né? Então, nenhum problema. Então, são desejos genuínos. E outros desejos são perigosos, ele coloca aqui, né? Perigosos porque irão te amarrar no samsara, né? Você está desejando esses fatores externos, devido à sua alta ignorância, que irão te amarrar no samsara. Nós devemos saber claramente quais são os desejos que nos elevam e os desejos que nos tiram para baixo, né? O Swami começa a elaborar um tópico que vocês já devem ter ouvido eu apresentar em outros momentos, né? A natureza do desejo, né? Quais são os desejos válidos, os desejos que nos elevam, os desejos que não nos fazem mal, né? Digamos assim, sem essa de permitido ou não permitido, porque o livre-arbítrio humano nos permite errar, nos permite, né, responder e viver. E muitas vezes a gente vai assim, zigue-zague, né? A gente cai no buraco, a gente sai, aí quando a gente pensa que a gente está só subindo, a gente cai de novo, né? Tudo isso devido à nossa liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio humano. E você sabe que o livre-arbítrio humano está sempre sob pressão das vássanas ignorantes, que dizem, não, este é um desejo genuíno, válido, que irá me elevar. Aí quando você vê, bom, não, esse foi um desejo que não me melhorou, não me resolveu, né? Então, todos esses aspectos a respeito do desejo, né, que o Swami ele apresenta em 3 tipos de desejos. Quais são dos desejos que nos elevam, os desejos positivos, os assim ditos, recomendados, permitido deveria ser recomendados, ok? Sugeridos, desejos sugeridos. Quais são as condições? Essas 3 condições do desejo permitido ou sugerido, né, pelas escrituras, né, é que eles sejam legítimos, em primeiro lugar, né, eu já tinha citado, eles têm que ser legítimos, né? Então, o que significa que é um desejo legítimo, né? Um exemplo típico é o exemplo de uma mãe, né, que ama o filho de modo até mesmo, né, visceral ou intuitivo, né, ou emocional, que ela faz de tudo para salvar o filho ou a filha, digamos assim, né? Então, ela tem esse desejo pela saúde, né, dessa criança, né? E ela tem um desejo enorme, ela é focada nesta saúde, né, na condição. Eu quero que a criança cresça bem, que ela seja, né, uma pessoa bem forte, bem estabelecida, bem instruída. Então, eu devo cumprir o meu dever como mãe, como pai, né, de modo que este filho, esta filha, possa se tornar uma pessoa realmente boa, positiva, madura, né? É difícil encontrar pessoas maduras, né? Então, é um desafio, depende não somente dos pais, depende da carga de vássanas que a alma individual chega aqui também, né? Mas eu vou fazer o meu possível, né? Então, esse desejo da mãe, do pai, é um desejo genuíno, né? Ele é genuíno. Mas, você sabe, né? Um desejo genuíno
necessariamente ele é positivo, né? Por quê? Porque se a mãe e o pai eles estiverem obcecados pela saúde, né, pela criação desse filho e dessa filha, né, aí ele pode perder as suas devidas proporções. Embora inicialmente ele seja um desejo genuíno, né, compreensível, né, dentro do contexto de Nietzsche, né, mas ele pode se tornar o quê? Ele pode se tornar exagerado, né, exagerado. E eu tenho um exemplo típico, né, que não sei se alguns de vocês já devem ter ouvido eu citar, né? Eu gosto de citar os meus exemplos pessoais. Eu gosto de citar os meus exemplos, né, para vocês terem uma dimensão que a evolução, o crescimento humano é possível, sim, né? Então, o contexto do meu crescimento com a minha mãe, que foi um desastre, né, foi traumatizante para mim, né? A minha mãe, eu, o primeiro filho, ela projetou tanto em mim e ela queria o meu bem tanto, 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 que ela me sufocou a níveis extremos, a ponto de eu querer fugir, sair, não querer nunca mais, né, entrar em contato, porque era sufocante. Então, com toda boa vontade, né, um desejo que, a princípio, ele é genuíno, ele pode se tornar negativo, muito negativo, né, para ambos, se ele for desproporcional, né? Se ele for absolutamente não moderado, né? Não moderado, porque aí a pessoa deseja uma coisa e esse desejo ele já se torna, embora a princípio genuíno, ele se torna o quê? Muito vinculativo para aquela mãe e para aquele pai. Se ela não conseguir criar bem esse filho, ela está destruída, né? Essa pessoa está destruída porque ela investiu tudo neste relacionamento, né? Então, o desejo ele precisa ser genuíno, ele precisa ser moderado, né? E ao mesmo tempo esse desejo ele precisa ser o quê? Não vinculante, não vinculativo, né? São os aspectos do desejo, que eles sejam satívicos, dármicos, né? Genuinamente, né, aceitos, genuinamente, né, aceitáveis, e moderados. Moderados significa que eles não são vinculativos, no ponto de que eu não perca, né, a dose de moderação e me torne obcecado por aquele resultado, né? Então, basicamente, essas são as três condições importantes por trás dos desejos, né? O primeiro é a mãe e o pai, que quer que cresça bem. Te dizer, ser mãe e ser pai é um desafio muito grande, porque o desejo inicial é aquele de proteger a criança, mas, ao mesmo tempo, a superproteção, foi a minha experiência com a minha mãe, entendeu? As coisas sufocantes também causam um dano muito grande, porque mantém a criança a um nível de insegurança e dependência emocional monstruosa, né, em relação ao pai e à mãe, né? Então, você encontrar aquele meio termo de você, né, propiciar a segurança, né, e, ao mesmo tempo, sem deixar que a criança, né, comece a correr riscos muito grandes na vida, né? Você sabe que no início a perninha da criança não é forte o suficiente para caminhar, ela segura no nosso dedinho, né? Segura no dedinho, no dedinho, no dedinho, aí um dia você tem que abandonar o dedinho e deixar a criança cair, porque somente assim ela vai desenvolver a musculatura necessária e a confiança de que ela pode caminhar sozinha. Aí o inferno começa realmente para os pais. Eu estava sempre lá no dedinho, não aguentava mais essa história de dar o dedinho, né? Eu tinha uma loja de produtos naturais num shopping center, lá em Caraí, Niterói, até que um dia o meu filho se libertou do dedinho e eu falei, nossa, finalmente, para quê? O moleque fugia, ia para todo lugar e aprontava, né? Então, é um outro estágio meio complicado, né? Então, isso tudo para, né, ilustrar o fato de que os desejos eles precisam ser genuínos, mas moderados, né? A moderação é a segunda condição para que um desejo seja realmente positivo, né? Então, se você tem desejos por fatores externos, reserve um pouco da sua energia
e entre em contato com as escrituras e desenvolva a sua personalidade espiritual, né? Então, a Shastra, as escrituras dizem que por mais que você esteja ocupado com os objetos externos, com o mundo, né, você deve ser capaz de desenvolver uma moderação, distribuir os seus investimentos de modo que você não negligencie, entendeu? O seu crescimento pessoal, espiritual, emocional, a sua força, né? A sua saúde. Você tem que distribuir os seus investimentos, né? Às vezes, eu brincando, eu falo, você tem que ter uma carteira de investimentos bem equilibrada, bem distribuída. Se tiver um pouco de dinheiro, você vai querer investir. Você quer investir com riscos ou você quer um investimento mais moderado? Assim, é moderado, mas vamos distribuir, né? Eu não vou investir um pouco no Sansara ainda, né? Mas não vou investir mais do que 30%. 30% no Sansara, 50% no meu processo de Shravana, Manana, Nididhyasana. 30 e 70, tudo bem, né? Tá. Não, eu sou um investidor arriscado, né? Progressista, não lembro o termo, né? Eu simplesmente vou botar 70 no Sansara e 30, né, no Vedanta, neste processo, né? Aí já é mais um risco, né? Por quê? Porque aqueles 70% de investimento nos objetos de desejos do Sansara podem me causar tanta perturbação mental, porque esses desejos podem se tornar não genuínos, não moderados e vinculantes, né? Que aí depois eu acabo perdendo aqueles 70% do meu capital. A vida humana é uma energia, né? O tempo, o espaço nos permite essa energia que precisa ser canalizada de modo positivo, né? Se nós queremos realmente crescer e nos libertar desta dependência emocional. Você deve ser capaz de reservar algum tempo para as suas sadhanas espirituais. Você pode ser um estudo das escrituras, pode ser a reflexão sobre o que você estudou, pode ser um livro espiritual, né, do Vedanta, a sua associação com outras pessoas com vasanas espirituais, entendeu? E vasanas espirituais mais elevadas, né? Você não quer se envolver com pessoas com vasanas espirituais a nível primário, a nível elementar, né? Dos prem-prem, os babás da vida. Não, eu quero me envolver com um mundo espiritual mais elevado. Por quê? Porque eu me considero uma pessoa pronta para o Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta, né? Todo ser humano é uma mistura de personalidade espiritual e material. Uma vida dedicada apenas a ganhos materiais é uma abordagem perigosa, eu diria assim, muito perigosa. E, portanto, se os desejos ultrapassam determinados limites, que é tão absorto, ele sai do centro espiritual. A pessoa se perde no samsara, a gente sabe disso, né? A gente passa por isso, eu vivi isso, né? A gente se perde, aí a gente se levanta, a gente tenta se reequilibrar novamente, né? Então, é o zigue-zague da vida, né? A gente vai, né, se envolve com o samsara, até que esta compreensão a respeito da natureza, né, vazia, intrinsecamente vazia dos objetos de desejo do samsara seja tão clara que o indivíduo fale assim, não, o meu desejo é moksha, é autoconhecimento, e moksha, né, o indivíduo se torna um mukshutva, né, aquele com um desejo intenso por aquilo que o libertará do samsara, né? Aí ele dá faz uma analogia com uma força centrípeta, né, que quando você entra na roda, né, nessa roda do samsara, ela se começa a rodar nela, como se fosse a água dentro, a água e as roupas, né, dentro de uma centrifugadora, né, da máquina de lavar roupa, né? Então você começa a rodar e você acaba perdido, né?
perdido, você não tem mais um centro, né? Isso é muito perigoso. Fique de olho no samsara e nos desejos pelos objetos do samsara. Faça o que você fizer, você deve ser capaz de lembrar que tudo isso é impermanente e tudo isso é incidental. Ele vem e vai. O corpo, o dinheiro, as coisas, as pessoas, a nossa busca real e nossa personalidade real é espiritual, né? Então, ele está falando de toda essa personalidade, né, material, digamos assim, né, aquilo que eu sou, né, em relação ao meu corpo físico e os meus pertences, digamos assim, né? Então, tudo isso é uma busca material que vai satisfazer a nossa personalidade material infantil, mas a busca real é a busca pelo fortalecimento, a elevação da nossa personalidade espiritual, né? Portanto, a segunda condição qual é? Não posso abandonar a minha busca, as minhas sadhanas espirituais, e, se possível, eu quero intensificá-la, né? Você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode ter negócios, etc. Ele está falando para a classe dos indianos, né? Que são os brahmins lá do norte, do sul da Índia, que são empresários, né? Muitas dessas pessoas ricas estudam com o Swami, né? E ele joga leve nos caras. Ele diz assim: não, eu não estou dizendo para você, né, parar de abrir fábricas novas, né? Mas pelo menos, agora quantas fábricas você tem? Eu tenho já 5, né? 5 estados diferentes. Eu disse, então tudo bem. Se você quiser abrir a 6ª, eu acho melhor não, mas não esqueça de comparecer às aulas do Gita, né? Ele faz essas sugestões, né? Porque quanto mais fábrica você abrir, mais você vai ficar potencialmente amarrado no samsara, né? Mas ele diz, eu nunca te digo de não fazer determinadas coisas. Se o professor, se o guru diz para um estudante, dizer assim, não entra nessa que é uma furada, né? Não entra nessa que é uma furada. O que o estudante vai fazer? Assim, né? Eu não acredito nisso, não, né? Eu acredito na minha intuição, no meu, né? Na minha livre-arbítrio, e eu faço o que eu quero fazer, porque eu sinto que isso é a coisa melhor. Então, o guru não pode dizer para a pessoa, não faça isso, não faça aquilo, porque quanto mais você diz para uma pessoa infantil, não faça isso, não faça aquilo, mais ela vai se sentir estimulada a fazer, né? Então, ele diz, não, você fica livre, faça o que você quiser fazer, né? Mas não esqueça de manter o contato com as escrituras e com o seu guru, né? Porque é ali que você vai sempre reencontrar o seu centro, né? Senão é fácil, a gente se perde na roda do samsara, né? Ali você encontra o seu equilíbrio. Essa personalidade espiritual é o seu objetivo central. Não deixe que os seus papéis, as suas associações do samsara, com o mundo, com as coisas, com as pessoas, levem você para longe deste objetivo central, que é o objetivo final de todo ser humano, entendeu? Que é o autoconhecimento e a libertação desta ignorância, desta fraqueza mental, emocional, psicológica, né? Shravana Manani Didyasana, né? Na verdade, encontrar tempo para a aula do Gita, né? Ele fala muito isso, assim, não, eu não vou dizer para você não fazer isso e naquilo, senão você fica bravo comigo e aí você desaparece das aulas do Gita. Se você desaparece das aulas do Gita, a pessoa vai pensar, o Swami, ele depende de mim. Não, o Swami não depende de você vir para a aula do Gita. O Swami está pensando no seu bem. Então, para que você retorne à aula do Gita, eu vou dizer para você, não, pode abrir quantas fábricas você quiser, né? Estou usando a fábrica como um exemplo, né? Metaforicamente. No mínimo, você deve continuar vindo para as classes dos finais de semana. Deixe-me ter certeza de que eu posso, né, conver esses ensinamentos para você, mas não que eu precise, é para o seu bem. Ou então, estaria fora das mãos. Essa é a segunda condição, satisfaça os desejos, todos os seus desejos. Tudo bem,
mas que sejam legítimos, que sejam moderados, ok? E jamais esqueça o desejo superior, que é o desejo pela sabedoria espiritual, o desejo pelo conhecimento, né? Essa estabilização do autoconhecimento e frutificação e conversão desse autoconhecimento em força, equilíbrio e sabedoria espiritual. Ok. A gente precisa encontrar tempo a tudo isso. A gente pode se aventurar no samsara, mas nunca perca a sua conexão com o Vedanta, com essas escrituras, né? Com esta associação superior. Associação é tudo, como eu tenho dito, né? Então, a gente para por aqui e a gente volta amanhã abordando a terceira condição, né? Que é os desejos precisam ser, eu já antecipei, devam ser não vinculativos, naturalmente, né? Então, é isso, meus queridos. A gente se encontra amanhã no mesmo Mitya, né? No mesmo canal, com o Vedanta Brasil. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purna Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado a todos. Até amanhã. Namastê.